Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre duas vocações da nossa cidade: cultura e grandes eventos. É claro que juntando esses dois temas, nós vamos falar bastante de carnaval por aqui. Como ficam esses setores da economia durante a pandemia? O que esperar e quais os caminhos para o futuro? Para falar sobre esse assunto, eu recebo três convidados no programa. Eu começo as apresentações por Fátima Facuri. Ela é presidente da Associação Brasileira de Empresa de Eventos e também CEO da Open Brasil Eventos. Olá, Fátima, seja bem-vindo ao Câmara Rio Debate. Olá, Sérgio. Obrigada pelo convite. Boa tarde, vereador Tarcísio. Boa tarde, Rita. Estou aqui à disposição de vocês. Eu recebo também a jornalista Rita Fernandes. Ela é uma das fundadoras do bloco de carnaval Imprensa que eu Gamo. Há mais de 10 anos, Rita está à frente da Sebastiana, a Liga Independente dos Blocos de Rua e do Rio. Olá, Rita, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Sérgio, tudo bom? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Olá, vereador Tarcísio Mota, tudo bem? Fátima, um prazer a gente poder estar junto aí para conversar sobre esse tema tão importante, né? Tarcísio é professor de História, formado pela Universidade Federal Fluminense, onde também fez mestrado, doutorado, é vereador da cidade do Rio, vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara e ainda é presidente da Comissão Especial que analisa a relação e as responsabilidades do poder público com o Carnaval. Tarcísio também é um grande folião, né, Tarcísio? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Sérgio. Olá, Rita. Olá, Fátima. Sem sombra de dúvida, né? Sou um grulhão preocupado com a questão do carnaval, muita saudade do carnaval e preocupado com os desafios que nossa cidade tem que viver depois dessa pandemia que ainda assola e modifica a vida. Acho que temos um bom debate. Antes da pandemia, a previsão era que o setor de eventos crescesse 14% em 2020. Mas claro que isso não aconteceu. Pelo contrário, 98% das empresas do setor foram afetadas pela interrupção dos eventos presenciais. Esses números são da Associação Brasileira de Empresas e Eventos. Não teve carnaval, não teve Réveillon e milhares de outros eventos deixaram de acontecer na cidade. Eventos relacionados à cultura, esporte, lazer, festivais de arte, comida, eventos do setor médico, petróleo, feiras, muitos foram cancelados ou aconteceram só de forma virtual. Um impacto enorme para mais de outros 50 setores da economia que também são movimentados pelo setor de eventos. Isso significou falta de trabalho, emprego e renda para muitos cariocas. E o resultado é falta de comida na mesa. A vacinação ainda caminha devagar. A previsão da Prefeitura é que até o fim do ano toda a população adulta esteja vacinada. Eu começo o nosso debate com uma pergunta difícil de ser respondida. Por favor, Fátima, como que você acredita que a gente pode passar por essa situação? Você acredita que o pior já passou? Como é que será o amanhã? Bom, Sérgio, nós ainda estamos vivendo um momento muito difícil, até porque o nosso setor ele não tem perspectiva ainda de retomada. Nós passamos momentos muito difíceis em março de 2020. Algumas medidas foram tomadas de socorro ao setor, principalmente medidas que ajudaram os contratos de trabalho, os colaboradores. Tivemos medidas também importantes do não cancelamento, né, do não adiamento do evento e o cancelamento, que muito prejudicava, né, os promotores de eventos. E hoje nós conseguimos avançar nessas medidas, mas ainda não temos uma perspectiva de retomada. Eu sinto muito que o poder público não consiga entender a importância que é o nosso setor econômico. Até porque todos os eventos são muito importantes para a economia, mas eu acredito muito na categorização dos eventos. Então, os eventos corporativos, congressos e feiras, nós poderíamos sim já ter voltado, seguindo todos os protocolos seguros, inclusive nós temos protocolos chancelados pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Alguns estados já avançaram com eventos testes, seguindo protocolos seguros, e aqui no Rio eu ainda vejo uma falta de perspectiva da nossa retomada.
Rita, o carnaval, além de expressão cultural da cidade, movimenta muito a economia carioca, né? Seja bloco de rua, escola de samba, muitos trabalhadores foram afetados. Como é que você analisa esse impacto de perto? Ô, Sérgio, assim, eu acho que talvez tenha sido o setor mais afetado, né? Porque o carnaval, ele não sofre o impacto só do cancelamento do carnaval, mas também de todos os eventos preparatórios para o carnaval. Então, para a gente fazer o carnaval, muitos meses antes, as escolas de samba começam o seu desenvolvimento de enredos, as suas escolhas de samba. Os blocos começam também muito rapidamente a promover, né, as suas feijoadas para poder arrecadar dinheiro, a lançar camisetas para poder vender também, para começar a mobilização. Então, é uma cadeia produtiva que está parada ao longo não só de 2020, como 2021 e ainda sem perspectiva para 2022, o que mostra um quadro absurdamente sério para quem vivia disso, né? E que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. O que tem nos ajudado muito tem sido as leis de incentivo, como no caso a Lei Aldir Blanc, que possibilitou, mesmo que de uma forma muito diminuída, mas que alguns pais e artistas conseguissem continuar a trabalhar, e agora alguns editais que estão circulando no municipal e no estadual, que vão nos ajudar um pouco. Mas fora, a situação é bem grave, viu? Vereador, como é que a cidade e a Câmara estão tratando essa questão, principalmente no que diz respeito ao carnaval? No ano passado, nós alertamos a prefeitura, desde o início dizíamos que era preciso ter uma política de auxílio emergencial focada para os trabalhadores que perderam emprego e renda e para os setores da economia mais duramente atingidos. Desse ponto de vista, chegamos a aprovar uma lei na Câmara, Lei SOS Cultura Carioca, que infelizmente não foi colocada adiante. A pandemia segue, tanto o trabalho e a renda de setores da cultura e do segue interrompido. E é preciso, claro, planejar o carnaval do ano que vem, como disse a Rita, na esperança de que a vacinação avance e a gente possa ter os eventos e o carnaval na cidade o mais rapidamente possível. Rita, pegando carona nessa linha de raciocínio do vereador, o prefeito do Rio sinalizou aí a intenção de vacinar boa parte aí da população adulta até os 18 anos, né? Acima dos 18 anos, até o mês de outubro. A gente pode traçar alguma expectativa, ou seja, como que seria, por exemplo, o carnaval do ano que vem? Você falou aí que não há uma perspectiva, ou seja, isso precisa de uma certa antecedência para programar, né? Como é que a gente consegue colocar o bloco na rua? Ô, Sérgio, o prefeito está trabalhando com uma perspectiva de que vai haver carnaval, até para que haja esse planejamento. Né? É claro que todo mundo precisa esperar, correr, para a gente entender se essa vacinação de fato se deu, né? Se essa população foi vacinada, se a gente tem essa segurança. Esse é o primeiro pré-requisito. Depois, em relação às curvas que a própria doença faz, essas novidades de cepa, de ondas e tal, então é preciso avaliar como é que as coisas ainda vão acontecer, mas, de qualquer maneira, é prudente já ir pensando e planejando, sim, o carnaval. Porque, se não fizer isso agora, assim, o carnaval também não acontece. Então, o planejamento, independente da certeza de ter ou não ter o carnaval, é completamente necessário. Então, acho acertada a decisão de começar a pensar, de começar a planejar, até porque eu acho, Sérgio, que a gente tem que ver o seguinte: carnaval de escola de samba e carnaval de bloco, eles são completamente diferentes, né? O de escola de samba, talvez com protocolos, a Fátima falou sobre isso, já existem alguns protocolos e formas de trabalho que podem ser adaptadas. E no caso das escolas de samba lá no Sambódromo, com controle reduzidíssimo de público, enfim, talvez eles consigam fazer, pode ser que sim. No caso dos blocos de rua, a questão fica um pouco mais complicada, porque a gente está falando de um carnaval que é aglomeração pura, que você não consegue controlar acesso, que você não consegue dizer assim, fiquem a 1,5 metro de distância um do outro, porque né, Tarcísio, o carnaval de rua é exatamente o oposto disso, é todo mundo junto e todo mundo bem aglomerado. Então,
São perspectivas diferentes, eu acho que tem que ser trabalhada de formas diferentes. Acho que a gente tem que ir pensando e planejando, sim, para poder saber como é que vai lidar com isso, buscando os protocolos, buscando conversar com os agentes de saúde, buscando as experiências nacionais e internacionais que tenham dado certo e trazer para cá. Agora, garantir que vai ter, não sei. Eu acho a situação do carnaval de rua a mais difícil de todas para a gente poder fechar um veredito, sabe? Uma decisão hoje. Eu acho que, por enquanto, é isso, sabe? Fátima, puxando para o seu setor, também prevê um planejamento, né? A gente acredita que para fazer um calendário em relação a um congresso, eventos que atraem muita gente de fora, ou seja, precisa planejar. Como é que o setor de vocês, como é que o setor que você representa está lidando com isso? Ou seja, existe um calendário, já existe uma possibilidade de vocês agendarem algo para 2022? Ou ainda para 2021, mas a gente ainda não vai estar com a vacinação toda. Como que isso funciona na prática? Olha, Sérgio, a gente acredita que no segundo semestre agora de 21, nós consigamos sim a realização de algumas feiras e congressos. Até porque, Sérgio, é importante que vocês saibam que eventos foram desmontados, eles foram vendidos em 19 para serem entregues em 20. Em 20 nós perdemos total o calendário, né? Não tivemos um ano, não tivemos evento nenhum permitido. Então nós temos que entregar agora em 21. Não existe a menor possibilidade de não entregarmos os eventos. Até porque, como eu já tinha dito, nós temos protocolos seguros para feiras, assim como os shoppings voltaram, as feiras de negócios podem sim também serem executadas, porque o controle da entrada, o nosso controle já é muito eficaz. Nós sabemos a origem e o destino do visitante, os montadores, toda a cadeia, assim como disse a Rita, eu gostaria de complementar que nós movimentamos de 50 a 54 setores econômicos. Todos esses setores estão muito impactados negativamente. Fizemos uma pesquisa com a ajuda do SEBRAE, a ABO, que é o BRAF, a União Brasileira de Feiras. 98% das empresas foram impactadas negativamente. Então, assim, nós achamos que existe até um preconceito setorial dos congressos e das feiras. Por que realmente a gente não consegue voltar? Então, existe sim planejamento. Assim como está acontecendo, alguns eventos estão acontecendo no exterior, provado, fizeram teste, fizeram acompanhamento e viram que nós não somos os responsáveis, os eventos seguros não são responsáveis por nenhum tipo de contaminação. O que contamina realmente são baladas clandestinas, né? Porque os eventos são responsáveis. Nós já cumprimos, nós organizadores de eventos, nós já cumprimos vários protocolos há muitos anos na legalização do evento. Então, é mais um protocolo. No caso das feiras e congressos, a gente consegue cumprir o distanciamento de 1,5 metro, todo o material de EPI, todo máscara, até porque nós acreditamos, e eu tenho certeza que o vereador sabe bem disso, porque eu acompanho, esses protocolos seguirão conosco, independente da totalidade da vacinação. Todos nós tivermos vacinados, nós ainda vamos ter que cumprir esses protocolos, acredito eu, em 2022. Vereador, levando em consideração o que a gente observa em outros países, né, Estados Unidos, Reino Unido, enfim, Austrália, os eventos já estão acontecendo, mas lá eles têm uma outra realidade, fizeram um dever de casa direitinho. Como que a gente consegue traçar uma expectativa para a gente viver esse momento aqui no Brasil? Em relação aos grandes eventos, shows? Olha, Sérgio, eu acho que isso, olhar a experiência internacional, e aí há dois fatores. De um lado, é preciso que a pandemia esteja sob controle, sob algum controle. Nós não podemos estar no momento em que a gente vive situações de 2.000 mortes por dia e um risco terceiro, que no caso da nossa cidade seria a quarta onda, né? Lembrar que uma segunda onda em dezembro, né? A gente está terminando a terceira onda agora, e nós teríamos então uma quarta onda. Tomara que ela não exista, tomara que ela não venha. Mas é preciso que esteja sob controle. A segunda perna dessa situação é o avanço da vacinação, né? Eu, por exemplo, estou muito preocupado agora com a realização da Copa América, notícia que está circulando, né? De que a Copa América saiu da Argentina e da Colômbia e veio para o Brasil. É um evento, né? Pode ter público no show, não, eu espero que tenha. Ainda assim significam, né, centenas, milhares de pessoas
entre países e depois dentro do país. Diante de uma perspectiva da variante indiana, sobretudo, que é que a gente tem muita preocupação, tem que nos deixar muito preocupados. Eu entendo, a Fátima está dizendo, ela tem razão, ou seja, o impacto da economia é muito grande, o impacto na vida das pessoas é enorme, o impacto empreenda é enorme, mas é isso, essa é uma situação absolutamente extraordinária que a gente precisa lidar com ela da melhor forma possível. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta e hoje nós falamos sobre a indústria criativa, cultural e de eventos na cidade e como ela foi impactada pela pandemia. Por isso, eu recebo aqui no programa a Fátima Facuri, da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a Rita Fernandes, da Lira Sebastiana, e o vereador Tarcísio Mota. Bom, Rita, voltando com você, no bloco passado, o vereador Tarcísio Mota pontuou muito bem a questão da preocupação das variantes da terceira onda, né? Como que a gente consegue pensar nessa flexibilização progressiva, já pensando em vários setores, não só no carnaval? Olha, Sérgio, eu estava ouvindo a Fátima falar, eu ouvi também o vereador. Eu acho que sim, a gente vai ter que começar a separar um pouco as coisas. Se colocar tudo junto no mesmo pacote, a gente não vai avançar em nada. Então, eu tenho a impressão de que a gente tem que começar a escalonar o que é evento corporativo, o que é evento para pequeno público, colocar as apresentações culturais também, por exemplo, teatro para pequeno público, público controlado, porque acaba que nesse setor cultura, grandes eventos e entretenimento, acaba que fica tudo misturado, né? Essa grande mistura pode não ajudar em nada. Então, se olha para um setor que, na verdade, ele é enorme, super diverso, ele lida com diferentes setores de uma cadeia produtiva muito ampla, que está todo mundo impactado. Então, a sensação que eu tenho, se eu fosse gestor, primeira coisa seria sentar para a gente começar a separar cada coisa para ver o que já dá para começar a distensionar, aonde tem protocolo, onde já dá para começar a fazer, né? E aí fazer assim, um planejamento, um programa de recuperação desse setor pouco a pouco, né? Mas tem que começar de algum momento, tem que começar de algum lugar, tem que começar. Não, claro que a gente não vai liberar, como o Tarcísio falou, de Copa América, que traz gente de fora, que é grande evento, um Rock in Rio, que é um evento enorme, de um público gigantesco, um envolvimento de muita gente. É claro que isso, o próprio carnaval, o carnaval de rua, que é enorme, mas existem eventos de pequeno porte, né? Alguns festivais de música, festivais de cinema, festivais de teatro, eventos corporativos, às vezes para 30, às vezes é para um segmento dentro da empresa, você vai ter 50 pessoas, 100 pessoas, me corrige, Fátima, se eu estiver errado, mas eu acho que o corporativo, até porque já trabalhei com ele, também é assim. Então, eu acho que se a gente não começar a olhar para uma cidade que vive do setor de turismo, de serviço, de eventos, de cultura, e começar a colocar cada coisa no lugar e fazer um dimensionamento e uma progressão, a gente vai ficar patinando e sempre falando as mesmas coisas, né? Então, eu sugeriria aos governantes criar uma comissão dentro desse setor, chamar pessoas importantes, vamos começar a trabalhar como é que a gente distensiona, como é que progride, quais são os eventos que são possíveis começarem a ser trabalhados, qual o tempo, por exemplo, porque uma coisa é eu falar do carnaval de rua, outra coisa é a Fátima falar de um evento que ela vai fazer para uma empresa X, Y, Z, num lugar fechado. Então, sabe, são escalas diferentes. E aí a gente precisa, em paralelo, nas cadeias produtivas, onde a gente tem os grandes eventos, aí pensar quais são as leis emergenciais, onde tem dinheiro público que a gente possa, como os fundos municipais de cultura, o Fundo Estadual de Cultura, que tem muito dinheiro parado, e já que não pode ter fomento, então faz uma recuperação financeira para quem precisa. Acho que é isso, né, Tarcísio? Me diz. Perfeito, Rita. Parabéns. Então, Fátima, já existe uma possibilidade de distensionar esse setor, como a Rita pontuou, ou seja, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha o Rio sofrendo perda de patrocínio, incentivo, justamente no seu setor corporativo. Como é que a gente consegue distensionar e começar a ter uma estratégia de retomada? Na verdade, Sérgio, a gente tem conversado muito
com o poder público para que a gente consiga esse dia que os eventos corporativos realmente possam voltar com a liberação. Nós dependemos de uma legalização, nós não conseguimos fazer o evento sem ter uma legalização do governo municipal. É o município que legaliza, que autoriza qualquer tipo de evento. O que acontece também, é importante falar, que por conta das Olimpíadas, a hotelaria, nós aumentamos muito os quartos da hotelaria. E já vínhamos sofrendo com a falta de eventos no município do Rio de Janeiro. Os eventos também já não estavam muito vindo para o Rio de Janeiro. Outros destinos, né, competitivos, assim como o Nordeste, ele levou muitos eventos, né, enfim. E agora, depois de tudo isso, dessa calamidade sanitária que todos nós estamos vivendo, que o mundo está passando, o que a gente quer é que realmente, como a Rita falou muito bem, a previsibilidade é importantíssima, o planejamento, e que o poder público, que tenham técnicos que consigam categorizar e entenderem realmente o que são os eventos. Carnaval, shows, réveillon, cinema, teatro, congressos. A gente precisa de técnicos que entendam e possam realmente ajudar o setor. Nós avançamos muito com o PERSE, que foi a Lei 5638, que nos ajudou muito no governo federal, ajudou todo o setor, né, de cultura, de corporativo, o MAICE, e agora o que a gente precisa é realmente que os municípios consigam entender o nosso segmento. Vereador, pensar em grandes eventos com a taxa de vacinação que nós estamos enfrentando, é possível? Ou seja, a gente, por exemplo, na questão do carnaval, a gente só não recebe as pessoas do Rio de Janeiro que possivelmente, se não houver falha na entrega das doses, vão estar vacinadas daí na sua totalidade até outubro. A gente trabalha com uma expectativa, isso não é regra, pode se interromper, né? Tomara que não. Mas quando a gente pensa em Réveillon, Carnaval, a gente atrai muita gente de outros estados, né? E a gente sabe que nem todo mundo está com um cronograma assim tão afinado, ou seja, pensar em grandes eventos com a nossa taxa vacinal é possível? O senhor acha que as pessoas podem se sentir seguras, ou seja, o quanto que isso não pode afetar ainda a possibilidade de ter esses eventos acontecendo na agenda correta? Olha, Sérgio, eu acho que o grande desafio hoje é ter mais doses de vacina. Esse é o lamento que nós todos fazemos. Nós entramos muito tarde nessa disputa por esse bem, que deveria ser um bem público. A gente sabe hoje que países ricos têm vacinas daquilo que é necessário para a sua população, enquanto países pobres não têm a quantidade de vacinas necessária para isso. A prefeitura precisa planejar, porque não dá para a gente agora também ficar marcando passo e não planejar essa possibilidade. O Fundo Municipal de Cultura não tem dinheiro ainda. Os outros fundos, o Fundo Nacional tinha dinheiro, o Fundo Estadual, eu gostaria de saber melhor quanto é que dinheiro tem lá ainda, mas o Fundo Municipal, eu tenho certeza, não tem dinheiro, porque ele foi criado muito recentemente para executar a Lei Aldir Blanc. E aí não teve nenhum dinheiro no Fundo Municipal de Cultura, o que é uma pena. Nós, inclusive, teremos o debate sobre o Plano Municipal de Cultura esse ano, Rita sabe disso, ele vai para a Câmara e a gente vai debater. E isso inclui a questão do aumento de recursos para isso. Só para não deixar esse fio solto, a gente queria muito que tivesse dinheiro no Fundo Municipal de Cultura, sem sombra de dúvida. A Rita pontuou justamente essa questão das leis de incentivo que não foram suficientes, né, Rita? Mas a gente ainda tem um bom tempo, né, até chegar a uma possível segurança com protocolo vacinal e com toda a condição ideal. Como é que você acredita que os profissionais vão viver até lá? Ou seja, como que eles estão vivendo? Qual é o retorno que você tem, por exemplo, do setor, né, que você domina aí, em relação à sobrevivência desses profissionais? A gente sabe que muitos artistas têm a rede social e conseguem ter um certo alívio, mas tem a galera do chão de fábrica aí que precisa de dinheiro, né, que precisa do seu sustento do dia a dia e que não consegue, porque as casas de shows estão fechadas e, é lógico, seguindo todo um protocolo, mas a gente ainda não tem uma expectativa de retomada total desse setor, né? Então, eu vou voltar só um pouquinho, vou pegar o gancho do Tarcísio. O Tarcísio, eu nem sabia se tinha dinheiro no fundo municipal. No estadual, a gente sabia que acho que tinha 70 milhões. Parte desses 70 milhões já estão sendo usados no edital para escolas de samba e
e blocos, estão sendo usados 5 milhões, divididos entre escolas de samba e blocos de rua agora. Foi uma demanda nossa, tanto o Jorginho Castanheira, ainda presidente da Liesa, foi lá, e eu, como presidente da Sebastiana, também fui lá, eu junto com Bola Preta e com Zé Pereira, e a gente fez um pedido que esse dinheiro fosse usado, né? Já que ele não seria usado para fomento, então que fosse para reparação. E eu espero que a gente tenha dinheiro do município também. De qualquer maneira, ô Sérgio, essa sua pergunta, as pessoas não estão fazendo nada, as pessoas estão, vou te falar o que é que elas estão fazendo. Elas estão fazendo pão, elas estão cozinhando e vendendo comida, elas estão fazendo bordado, elas estão dirigindo táxi, Uber, elas estão fazendo outras coisas paralelas para poder sobreviver. A verdade é que a grande maioria da cadeia produtiva do carnaval, da cultura, não está vivendo do carnaval, porque mesmo que se faça live, mesmo que se façam projetos pelas leis de incentivo, você paga um mês de sobrevida, né, para poder alimentar a sua família e tal, e acabou. Porque não é alguma coisa que é do cotidiano, que é recorrente, como a gente tinha. Então, todo mundo fala em se reinventar, esse pessoal não está se reinventando, está sobrevivendo, né? Eu acho que seria muito, muito poético dizer assim, está todo mundo se reinventando como se fosse uma coisa, agora está na hora de eu me reinventar. Está todo mundo sobrevivendo, buscando formas únicas de sobrevivência para ver o que vai dar. Mas eu volto a dizer, existem eventos e eventos. Então, por exemplo, fazer escolha de samba talvez seja possível em janeiro, em novembro, se todo mundo estiver vacinado, com protocolo, tudo fechado, né? Talvez seja possível. Fazer desfile talvez não seja possível. Então, vamos começar a pensar naquilo que talvez dê para fazer, porque aí sim a gente começa a movimentar de uma forma contínua e dinâmica este setor, e essas pessoas voltam a trabalhar. Porque se continuar do jeito que está, absolutamente parado, sem perspectiva, sem planejamento, sem conversa, sem previsão, aí assim, a gente fecha o Rio de Janeiro e aí vão para Pernambuco, vão para Salvador, vão para outros lugares que têm melhor condição de trabalhar. A gente perde o melhor que o Rio de Janeiro tem, né? Fátima, você falou da questão das normas de segurança, que o setor precisa se aquecer e que tem que retomar aos poucos, né, um planejamento. Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, o quanto que um congressista estrangeiro estaria confortável em aceitar um convite para participar de um congresso, por exemplo, que é a área que você representa, né, que você tem experiência, para um evento corporativo, por exemplo, no Brasil. Você consegue trazer para a gente essa dimensão? Ou seja, eles estão confortáveis para estabelecer um compromisso, olha, na data tal eu estarei no Brasil para poder fazer, diante do que virou essa imagem do Brasil em relação à vacinação? Ou seja, durante a pandemia a gente ficou com uma imagem um pouco arranhada na sua avaliação ou não? Sérgio, o novo modal são os eventos hoje que ficam no Brasil, entre os estados, né, a gente chama de interestadual. A gente sabe que os congressos internacionais, eles não voltam agora em 2021. Existem congressos programados para 2022, para 2021 não. O que nós temos hoje para ser entregue são as feiras e os congressos nacionais. Inclusive, como eu disse, empresas que já pagaram em 19, que a gente não conseguiu entregar em 20 e que a gente precisa entregar em 21. O estado de São Paulo, ele avançou, né, o governo de São Paulo aprovou 3 eventos testes, que é o que eu acho que nós deveríamos fazer aqui no Rio de Janeiro também, para que a gente consiga realmente mostrar que aconteceram os eventos e que não houve contaminação. Esse é o principal. Em relação à vacinação, eu não sei te dizer, eu não tenho acesso a essas pesquisas internacionais, se vão vir ou não para o Brasil. O que nós percebemos com os promotores de eventos é que a indústria brasileira está disposta, sim, a participar dos eventos, e nós temos alguns congressistas que, inclusive, estão reclamando o porquê que ainda não conseguiram participar. Logo que dentro do protocolo seguro, as vidas, lógico, como diz o vereador, são importantes, né? Isso é o que vale na vida. Mas é importante eu dizer também que, se a gente não conseguir entregar, nós vamos ter que fazer a devolução de tudo que foi pago. Então, além
da gente já está muito ruim, né? Nosso setor realmente está sangrando, nós vamos sair da pandemia muito pior. Imagina ter que devolver passagens aéreas que já foram compradas, hospedagem, olha o caos que vai ser para todo o setor. Vereador, pegando carona também nessa linha de raciocínio, a gente pensa num retrocesso de mão de obra, né, que já foi pontuado aqui no debate, de muitas pessoas que saíram para outros setores e que podem não estar mais na questão da cultura, né? Como que a gente consegue trazer esse público de volta? Ou seja, a cultura sempre foi um setor muito criativo, né, que conseguiu formar novos talentos, né? Fica fragilizado esse setor diante de uma parada tão grande como a gente já teve em relação à pandemia? Fica assim, Sérgio, a gente está diante de algo que vai ter impacto ao longo de anos daqui para frente, mas vai passar. Eu acho que a gente precisa lidar com isso. Isso vai passar. A gente vai encontrar caminhos para retomar a parte da vida, com alguns hábitos diferentes, com alguma ação diferente, mas vai passar. A gente vai ter que lidar com isso. Acho que Rita foi muito feliz quando disse, olha, a gente fica com essa visão tanto quanto romântica, as pessoas estão se reinventando. Olha, tá difícil pra caramba de passar por esse momento. Não é um negócio simples, não é um negócio fácil. Mas vai passar. A gente vai ter muito impacto em setores diferentes. A Fátima está dizendo, olha o desastre que é sobre o setor aqui representando. É talvez o evento mais dramático da vida da grande maioria das pessoas que habitam hoje o planeta Terra. Nós estamos falando de um evento de dimensões catastróficas, que não se resolve no nível municipal, né? Não se resolve. A política municipal ela tem que mitigar, diminuir o impacto, ela tem que tentar reduzir os danos, né? E a gente tem que se preparar. Por exemplo, o fato do Brasil estar tão atrasado nas vacinas faz com que a gente tenha que repensar o nosso investimento em saúde, em ciência, em produção, na cadeia produtiva das vacinas, né? Nós produzimos muito mais os insumos básicos de vacina há anos atrás. Essa indústria foi sendo desmontada. E a gente está pagando caro por ter investido tão pouco em educação e ciência nos últimos anos. Então, eu acho que isso vai passar, mas a gente também não pode imaginar que vai tudo voltar ao normal de uma hora para outra. Temos ainda grandes coisas para viver neste período, ter preparar, ter segurança sanitária, responsabilidade, mas vai passar. Rita, como a gente consegue sobreviver a um momento como esse pensando justamente naquela situação ideal que a gente ficou congelado lá atrás, né? Que a gente não consegue ter acesso a um evento, não consegue resgatar bons encontros, né? Isso tudo passa pelo raciocínio de como pensar o Rio de Janeiro sendo uma cidade de grandes eventos, né? Como é que a gente consegue chegar até lá? Como que o Rio pode fazer essa retomada? Ô, Sérgio, eu acho assim, a cidade se acostumou com essa ideia de que somos uma cidade de grandes eventos, mas, antes de tudo, somos uma cidade de fazer artístico, né? De um fazer cultural. Isso a gente não perde, considerando, eu estava ouvindo o Tarcísio, estava ouvindo a Fátima, estava pensando, a forma de fazer, ela já mudou, isso não tem mais jeito, ela já mudou, né? Mesmo que a gente volte a fazer eventos grandes, ao ar livre, o que for, a gente não fará nunca mais como a gente fazia antes, porque a questão de protocolos, de segurança, isso vai ser para sempre. O híbrido também me parece que ele veio para ficar, sabe? Acho que a primeira coisa é sair deste lugar também, da gente ficar só esperando que volte a ser o que era no passado ou sonhando com o mundo ideal. Às vezes eu acho que a gente não caminha por isso. Olhar aquilo que está sendo posto de novo, dentro de uma perspectiva de novidade, e assim, nisto que agora eu não gosto desse novo normal, porque eu acho que isso não existe, mas dentro do que é possível, como nós avançamos, como nós fazemos. Então, eu vejo que já existem perspectivas. Eu fui num evento no ano passado, que foi o Festival de Montreux, num hotel, que foi muito bem realizado, ninguém encontrava ninguém, cada um ficava numa espécie de baia separada, que era um camarote, o artista estava dentro de uma piscina que só ele chegava, ali tinha um palco montado, e as pessoas compravam suítes no hotel para poder assistir os shows lá de dentro. Então, assim, absolutamente bem pensado,
muito novo, um formato muito novo, de extremíssima segurança e que foi realizado. Os artistas internacionais eram apresentados num grande telão para todos. Então, assim, ele funcionou dentro da sua linguagem, do seu propósito, do seu fazer. O que eu acho que às vezes nos falta, é claro, teve um momento de apatia, ficamos todos muito impactados, estamos todos muito cansados. Agora, eu penso que a gente precisa começar a buscar novos formatos, novas saídas, pequenos projetos, escalonar, para a gente poder se movimentar. Eu só acredito nisso. Eu acho que a gente não vai sair do estado de hoje para o de grandes eventos, e que vai ser um salto, vai ser um processo, igual foi um processo entrar nessa desgraceira que a gente está. Mas, assim, é importante a gente passar esse caminho de retomada, porque, claro que uma hora a gente vai voltar, o Tarcísio falou isso. Agora, quando é que a gente não sabe? Então, vamos ir preparando, vamos encontrando esse novo modelo. Acho que é isso. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante, né, para a cidade. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês no programa. Obrigado, Fátima. Obrigado, Rita. Agradeço você também, Tarcísio. Obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui e até a próxima.